Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Nós estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma palestra ao vivo da nossa Casa Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos fazer aqui um tema de uma palestra que nós fizemos no final do ano passado na Sociedade Espírita André Luiz, da qual eu também faço parte. E nós vamos fazer um resumo, uma síntese dessa palestra, né? Que lá nós falamos quase 1 hora. Então nós vamos tentar fazer bem resumida aí, mas não mais importante no assunto que nós vamos tratar. Nós vamos falar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu para os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Mas antes eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que nos acompanhem nessa nossa reunião, nos dando muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar e proteção para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o Teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aliás, eu acredito seja a mais conhecida, né? Ela está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade necessária segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada. Não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Vou ler o trechinho da explicação dos espíritos superiores a Allan Kardec. São Paulo compreendeu de tal forma essa grande verdade que diz: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocadamente coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio,
do rico e do pobre e é independente de qualquer crença particular. Ele fez mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então nós sempre falamos aqui, nos nossos encontros, que é necessário que a gente faça o bem, que a gente seja bom, que a gente pratique a caridade. Mas será que nós já compreendemos isso? Será que nós entendemos o que é isso integralmente? Hoje nós vamos tentar compreender um pouco mais. Há duas traduções para esse texto de Paulo. Em algumas vem escrito caridade, em outras vem escrito amor. Sem amor eu nada seria, sem caridade eu nada seria. Isso também nós vamos ver o porquê até o final da nossa reunião de hoje. Então Paulo começa dessa maneira, né? Dizendo que mesmo que falasse várias línguas, mesmo que a gente fale várias línguas, que a gente tenha o dom da profecia, a mediunidade, conheça o plano espiritual, saiba todas as ciências, conheça muitas coisas aqui da Terra, tenha uma fé inabalável, ele fala. Pratique a caridade material e entregue até o seu corpo físico para se martirizar, como ele diz aí, para ser queimado. Então ele está falando, mesmo que eu doe todos os meus bens, né? Sem caridade ou sem o amor, eu nada seria. Então ele está fazendo uma diferença aí entre a caridade material e a caridade completa, que tem que vir acompanhada da caridade moral. Tem que vir acompanhada de amor. Tudo que nós fizermos na nossa vida, nós temos que colocar amor. Então é isso que Paulo está tentando nos mostrar aí. A caridade material é muito importante, mas ela não é completa. Porque a caridade moral é a mais difícil de ser praticada por nós. Muito mais difícil do que a caridade material. A questão, um exemplo, né? Se eu sou uma pessoa muito inteligente, como é que eu devo utilizar a minha inteligência? Eu devo utilizar com amor, sem humilhar, sem ferir o próximo. Se eu sou uma pessoa extremamente rica, tenho muitos bens, tenho posses, eu devo utilizar essa minha riqueza com amor, sem humilhar o próximo. Então Paulo, ele mostra para nós isso aí, a importância de nós utilizarmos os dons divinos, de nós utilizarmos os benefícios que Deus nos concede para o bem, com amor, com carinho. Ele cita também, na sequência do texto, quais são os atributos do amor, os atributos da caridade. Então vamos lá. Ele diz aí: o amor é paciente, doce, não é invejoso, não se precipita, não é orgulhoso, não é leviano, não é injusto, mas sim verdadeiro. E tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Veja quanta coisa, hein? Já ficou mais difícil falar eu amo. Ficou mais difícil falar eu sou caridoso. Porque geralmente a gente fala, nossa, aquele senhor, aquela senhora é tão caridoso, né? Ajuda tanta gente. Né? Mas às vezes a pessoa está praticando somente a caridade material, que é importante, muito importante. Mas nós precisamos praticar a caridade moral. E já muda de figura, porque a caridade moral é comportamento, é atitude. Então veja lá: paciente, doce, não é invejoso, suporta tudo, espera tudo, sofre tudo. Então está num patamar acima, porque é a maneira como nós
nos relacionamos, é a maneira como nós nos interagimos no nosso dia a dia com os nossos irmãos de jornada. É muito importante a gente refletir sobre isso. Falando um pouco mais da diferença da caridade material e da caridade moral, tem uma bela história da Madre Teresa de Calcutá que eu gostaria de narrar aqui para vocês. Ela foi entrevistada por uma repórter e a repórter perguntou a ela como ela iniciou a sua jornada, porque ela fez um grande trabalho na Índia, né, de beneficência. E a Madre Teresa de Calcutá respondeu o seguinte: um certo dia eu dei um pão a uma menina faminta e ela começou a comer o pão vagarosamente, em pedacinhos. E eu fiquei intrigada e perguntei a ela: por que você está comendo o pão dessa maneira? E ela disse: é que eu nunca mais quero sentir fome. E aquilo doeu no coração da Madre Teresa de Calcutá, porque ela sofreu a dor do outro. Então é isso que Paulo fala ali, tudo sofre. É sofrer a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. Se ela tivesse somente entregado o pão e passado, ela não teria tido a oportunidade dessa lição, de entender um pouco mais essa questão. Então ela compreendeu o sofrimento real daquela menina. Então o amor verdadeiro, a caridade verdadeira, sofre a dor do próximo. Se coloca no lugar do próximo. Então não é somente o pão. O pão tem que ir junto com o amor, com esse sentimento. Paulo vai falar também no versículo 8, que não foi citado aqui, porque aqui ele narra do 1 ao 7 e depois já pula para o 13. Então Paulo diz o seguinte, que o amor nunca falha. O amor nunca falha. As outras coisas podem falhar, mas o amor não. E os nossos espíritos venerandos que ditaram essa mensagem para Allan Kardec, o que eles falam ali? Que o amor e a caridade estão ao alcance de todos. Todos nós podemos praticar, porque é a reunião de todas as qualidades do nosso coração. É a benevolência, é a indulgência, é o perdão. Então muitas vezes eu não posso ajudar com algo material. Imagina uma pessoa que ela não tem nada de material para doar para outra, mas ela pode fazer o quê? Amá-la. De que maneira? Todos aqueles atributos lá. Muitas vezes nós temos que tolerar um momento difícil daquele que caminha conosco. Temos que ter tolerância. Temos que perdoar uma ofensa. Temos que aguardar o tempo. Não podemos perder a fé, deixar de crer naquela pessoa, de que ela vai melhorar um dia, de que ela vai sair daquela dificuldade um dia. Paciência, ser verdadeiro, ser honesto com os outros e consigo mesmo. Então são esses atributos que diferenciam a caridade material da caridade moral, que completa a material. E Paulo vai encerrar dizendo que dentre a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Mas essa caridade que nós estamos estudando aí, essa caridade completa. Bezerra de Menezes diz o seguinte, que um prato de sopa dado com amor a um necessitado vale mais do que 1000 palavras. Veja que beleza, que maravilha, né, gente? Que bonito.
Eu deixei por final a questão da tradução do texto. Por que é traduzido caridade e alguns é traduzido amor? A carta foi escrita por Paulo para os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Então a carta foi escrita em grego, o original é em grego. E em grego há 3 termos, há 3 palavras que definem amor. Uma delas é eros, que é o amor entre homem e mulher. A outra é philos, que é o amor entre amigos. E ágape, que é o amor que eu dou, que é o amor que eu dou. Então a palavra usada no texto original é ágape. Então veja bem. O amor que eu tenho, eu chamo amor. O amor que eu dou, eu chamo caridade. Aí a gente consegue entender um pouco melhor. E se a gente voltar no texto, eu vou ler só um trechinho, e mudar para amor que eu dou, o amor que eu tenho para dar, olha que interessante que fica. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo as dos anjos, mas não tivesse amor para dar, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine, desculpe. E se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor para dar, eu nada seria. E por aí vai até o final. Então, é muito interessante a gente saber, né, a palavra, as traduções, para a gente poder definir melhor, entender melhor o texto. E eu gosto de fazer uma comparação muito interessante, principalmente para nós que somos aqui do interior e conhecemos. Eu gosto de fazer uma comparação, uma analogia com o Poço Caipira. Nós sabemos que o Poço Caipira é uma pessoa que tem uma energia, um magnetismo. Ela pega lá um galinho, um ganchinho lá geralmente de goiaba, de alguma árvore, vai andando pelo terreno e ela chega em cima de onde está passando o veio de água e aquilo ali dobra para baixo e ela fala, pode cavar aqui que aqui vai dar um poço bom, um poço caipira bom. Eu presenciei isso. A pessoa falou, você vai cavar aqui 9 metros, vai dar 4 metros de água dentro. E deu. Então o Poço Caipira é o seguinte, existe uma vertente. Quando você cava ele e chega na vertente, a água sobe até um nível. Se você não mexer na água, ela vai ficar naquele nível ali. E água parada apodrece, cria coisas ruins. Então, vamos lá. Nós somos o poço. O amor que nós temos vem da vertente que é Deus. Deus é amor. Bem colocado por João no seu capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Nós temos amor que vem da vertente que é Deus. Então o amor que eu tenho, que é a água que está dentro do meu poço, eu chamo amor. Quando eu tiro a água para alguém, eu chamo caridade. E quando a gente tira a água, o Poço Caipira repõe. Depois de algumas horas volta. Por quê? Porque essa vertente, esse amor divino, é constante para nós. E quando eu não dou, ele fica água parada, vira o quê? Excesso de amor próprio vira o quê? Egoísmo. Então, quanto mais a gente doa, mais a gente renova a água, mais pureza tem nessa água. E a proteção nossa no poço é a tampa. A nossa são os pensamentos positivos, para que não caia sujeira nessa água, para que não polua essa água límpida, esse amor que chega até nós.
Veja que interessante. Então, quanto mais eu tiro, mais eu recebo. Mas é muito importante a gente receber essa mensagem diretamente do Mestre, né? Eu falei do poço caipira aí, e há uma passagem de Jesus, só para a gente encerrar, com a mulher samaritana no poço de Jacó, na Samaria, perto da cidade de Sicar. E o poço de Jacó é dessa forma, um poço igual ao nosso poço caipira aqui. E Jesus diz o seguinte para ela. Veja como corrobora o que a gente acabou de dizer. Jesus diz assim, em João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus pediu água para ela deu. E Jesus falou assim, a água que eu vou te dar é para sempre. Então, ele nos mostra que ele está dando o que para nós, através dos seus ensinamentos? Essa água que é o amor divino, que entra em nós, que somos o poço, então nós temos esse amor divino em nós, e daí nós vamos ter que fazer bom uso dele. E quando nós doamos ele, é caridade. Essa foi a nossa lição de hoje. Essa carta de Paulo aos Coríntios. Eu gostaria de convidar vocês para nós encerrarmos com a prece, com as nossas vibrações, como nós sempre fazemos. Antes de encerrar, como eu citei no começo, a Sociedade Espírita André Luiz, eu também gostaria de fazer um convite a todos aqui. Na quarta-feira nós vamos estar fazendo uma transmissão às 8 horas da noite. O endereço aí do Facebook é Sociedade Espírita André Luiz de Porto Feliz. Então aqueles que quiserem acompanhar, está feito o convite aí. Nesse momento nós vamos mentalizar aí por todos que mandaram seus pedidos de prece, de oração, e vamos pedir para a equipe espiritual que nos aplique o passe à distância e fluidifique a nossa água. Então eu peço a todos que a gente possa unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos nesse momento, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos que estejam conosco no nosso lar, nos abençoando, nos iluminando, nos dando as energias necessárias para que a gente possa seguir na nossa jornada, fluidificando a nossa água, aplicando o passe para todos nós. Vamos pedir por todos aqueles que enviaram suas preces, aqueles que se encontram doentes, que se encontram em sofrimento. Vamos lembrar de todas as entidades sociais da nossa cidade, da nossa região. Pedir por todas elas, pelos pacientes, pelos trabalhadores, pelos voluntários desses lares. Pedir pelo nosso hospital, Santa Casa de Misericórdia. Vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem, que seja feito o atendimento necessário a todos eles. Pelos nossos irmãos encarnados que passam por momentos difíceis, por momentos de depressão, de melancolia, que estão a ponto de desistir. Que Deus nos fortaleça sempre, que essas lições nos fortaleçam para que a gente possa seguir a nossa jornada, a nossa caminhada. Vamos pedir pelos nossos amigos e familiares, por toda a nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e, se Ele assim nos permitir, na próxima segunda-feira estaremos juntos aqui.